Fala, Tavan, tudo bem? De volta aqui para mais uma semana de aulas. Essa semana a gente vai trabalhar o capítulo 9 da apostila 2 aí, na página 24, com o tema musgos e samambaia. Na verdade, briófitas e pteridófitas. Então vamos lá. Você conhece os vegetais das figuras? Quais são seus nomes? Puxa, tá aqui em cima, né? Depois, observando esses vegetais, como é o ambiente em que eles vivem? Um ambiente seco? É um ambiente mais úmido? Então pensem um pouquinho aí e respondam essas duas. Então a gente vai começar falando primeiro dessas duas classes de plantas aí, as briófitas e as pteridófitas. Então antes de começar o tema, eu vou soltar um videozinho para vocês explicando cada uma delas, ok? Biologia do reino vegetal. E vamos começar então pelo filo das briófitas. As briófitas são as primeiras plantas a aparecer no mundo. Elas vão representar os vegetais mais antigos e os seus ancestrais vão provavelmente estar na base da evolução de todas as plantas terrestres. Um fato interessante para a gente nesse momento é que, se a gente juntar todas as áreas onde ocorrem briófitas no mundo, nós podemos considerá-las como as plantas mais numerosas e abundantes no planeta Terra. Olha que bacana. E sendo essas primeiras plantas, nós podemos chamá-las muitas vezes de pioneiras. Elas vão ser as plantas que vão desenvolver primeiro durante uma colonização de um local, criando condição para o desenvolvimento posterior de outros organismos. A palavra briófita vem do grego brion, que quer dizer musgo, e phyton, que quer dizer planta. E elas vão ser bem pequenas, chegando a alguns poucos centímetros de altura, e vão viver preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Elas são restritas a ambientes úmidos porque são avasculares. E o que quer dizer ser avascular, professor? Quer dizer que esses indivíduos não vão possuir vaso condutor de seiva. A distribuição de água dentro delas é por difusão de célula a célula. Imagina uma garrafa enchendo de baixo para cima e você vai entender mais ou menos como é que vai ser essa distribuição da água dentro das células da briófita. Então quer dizer que ela não vai conseguir hidratar todas as suas células de modo eficiente, fazendo com que elas fiquem desse tamanho menor, como eu falei para vocês, e elas ficarem restritas a ambientes úmidos. Ainda tem também a necessidade do ambiente úmido para a reprodução, como nós vamos ver daqui a pouco. A estrutura básica das briófitas é essa daí que vocês estão vendo representadas pelo musgo. Não quer dizer que todas as briófitas são iguais a essa figura que vocês estão vendo. E vão ser constituídas por uma parte que nós chamamos de gametófito, que vai ser composta por rizoide, cauloide e filoide. Estruturas que, por não existirem com o vaso condutor de seiva, nós vamos chamar de estruturas falsas. Então, rizoide não é uma raiz, cauloide não é um caule, filoide não é folha, apesar deles fazerem a mesma função. O rizóide ele vai servir para fixar a planta no solo ou na superfície que ela está apoiada e absorver os nutrientes dele. O cauloide serve como estrutura de base de sustentação para os filoides, que vão ser responsáveis pela fotossíntese. Já essa parte de cima que vocês estão vendo aí é o esporófito, a estrutura que vai gerar esporos, ao contrário do gametófito, que gera gametas. O esporófito é composto por haste e cápsula, dentro da qual nós vamos ter esporos. Pessoal, o que é esporo? Calma, jovem, nós vamos chegar ainda na reprodução. A reprodução das briófitas vai ocorrer de uma forma que nós chamamos de alternância de gerações, onde nós vamos ter uma fase da reprodução assexuada e a outra fase sexuada. A estrutura que vai ser responsável pela fase sexuada são os gametófitos, onde nós vamos ter a produção de gametas, como eu falei atrás. E as outras estruturas, as da fase assexuada, vão ser chamadas de esporófitos. O próprio nome já diz, vão fazer a produção de esporos. Então, a alternância de gerações é isso. Uma parte não precisa de troca de material genético e a outra sim. Uma observação nesse ponto é que nós vamos ter a necessidade da água apenas na fase sexuada. O ciclo de vida das briófitas vai se dar dessa forma, então. O esporófito, que é essa estrutura aqui, na época da reprodução assexuada, na época de dispersar os esporos, ele vai amadurecer, vai fazer uma meiose, que a gente já viu lá atrás na aula de células, né? E esses esporos, assim que estiverem maduros, vão ser liberados pela planta e vão cair no solo, fazendo o que a gente chama de germinação. Quando eles germinam, eles vão dar origem a gametófitos masculinos e gametófitos femininos. O gametófito feminino que vai produzir essa célulazinha que tem o gameta chamado oosfera, enquanto
O masculino vai gerar os anterozoides, que são as células reprodutoras ou os gametas masculinos. A partir do momento que isso foi produzido, nós vamos ter a locomoção desses anterozoides até a oosfera, através da água. É nesse ponto que a gente vê a necessidade da água para esses indivíduos na reprodução. Os anterozoides, como vocês estão vendo nessa figura aqui, eles possuem estruturas que nós chamamos de flagelos. E para esse flagelo funcionar, ele vai precisar de um meio líquido. E qual o melhor meio líquido no meio de uma floresta que água, né? Então, quando uma gota de água cai por cima dos musgos, por cima desses briófitas, ela vai propiciar um meio fenomenal para esses anterozoides poderem nadar até a oosfera. Uma vez chegado aqui, eles vão encontrar e se fundir os dois, gerando o processo que nós chamamos de fecundação. E essa fecundação vai dar origem a uma divisão de células que vai gerar um novo esporófito. Então, a base é: esporófito gera esporo, esporo gera gametófito, gametófito gera gametas, gametas fecundam e geram um novo esporófito, e por aí vai, fechando o nosso ciclo de reprodução das briófitas. Não precisa preocupar com esses outros nomes cabulosos agora. Isso deixa para o ensino médio, tá, gente? Muito menos com SN, 2N, não precisa preocupar com isso agora não. Se vocês acharem interessante, eu posso fazer um vídeo depois explicando o ciclo de vida desses indivíduos e falando o que é esse 2N e esse N. Mas por enquanto não preocupa com isso não, vamos pegar só a base. Levando então em consideração esse ciclo, nós podemos chegar na diversidade das briófitas, onde nós vamos ter 3 grupos básicos ali, conforme as características que eles vão apresentar, que é o grupo dos musgos, das hepáticas e dos antóceros. E com isso a gente termina a parte de briófitas. Podemos passar então para o próximo grupo, que são as pteridófitas. As pteridófitas já são um pouquinho mais diferentes, elas estão no próximo estágio evolutivo das plantas. Elas apareceram por volta de 400 milhões de anos, mais ou menos, sendo que, mais ou menos há 300 milhões de anos, elas dominavam basicamente o nosso ambiente, a nossa paisagem, e tinha algumas nessa época que podiam chegar a mais de 35 metros de altura. Eram plantas extremamente grandes. Elas vão ser as primeiras plantas a possuírem vasos condutores de seiva. Esses vasos condutores de seiva são chamados de xilema e floema. Ah, professor, que nome cabulosos. Preocupa não. Xilemas são vasos condutores que eles vão ter a função de levar a água com sais minerais da raiz até as folhas. Essa água com sais minerais é chamada de seiva bruta. Quando essa água chega nas folhas, vai ocorrer a fotossíntese e a partir da fotossíntese vão ser geradas outras substâncias, dentre elas a glicose. A partir dessa formação da glicose, nós vamos ter a liberação dela para o corpo da planta, para ela poder se alimentar, através do floema, que vai levar essa seiva elaborada, que é água mais glicose e outras coisas. O fato delas terem os vasos condutores de seiva faz com que elas possuam raiz, caule e folha verdadeiros. O caule delas pode ser aéreo ou subterrâneo. Quando ele é subterrâneo, a gente chama de rizoma. São plantas criptógamas, assim como as briófitas, e elas não possuem semente. Se não possui semente, também não vai possuir nem flor, nem fruto. A estrutura corporal delas vai ser dessa seguinte forma. Nós já vamos ter a estrutura principal sendo o esporófito, e o esporófito é composto de raízes que vão sair do rizoma, nesse caso aí raízes adventícias, né, que advém do rizoma, que parece uma raiz, o rizoma, que é o caule subterrâneo, as folhas, que é essa estrutura toda que vocês estão vendo, e o báculo, que é uma folha jovem, é um brotinho de samambaia, geralmente vai ficar enrolado até a folha começar a desenvolver. Percebam que onde eu desenhei a folha, essa folha vai ser dividida em partes menores, que são essas aqui, que são os folíolos. Cada folíolo vai ter aqueles pontinhos pretos embaixo dele, que nós vamos chamar de soros. Os soros que vão abrigar os esporos. Ok? Soros aí que se a gente cortar, desculpa o desenho cabuloso aí que eu fiz no mouse, mas se a gente cortasse a folha e mostrasse ele de lado, isso é mais ou menos o que vocês estão vendo aí, esse espacinho vazio com os esporos dentro. As pteridófitas, elas ainda são dependentes da água e restritas a ambiente úmido, principalmente por causa da reprodução delas, tá, gente? A reprodução vai acontecer através de alternância de gerações. A fase predominante nesse caso, que a gente enxerga mais tempo, é o esporófito. Lembra lá que o que eu mostrei para vocês, que vocês enxergam nas briófitas, é o gametófito.
e não o esporófito. O gametófito das pteridófitas tem um nome diferente, ele parece um coração e o nome dele é prótalo. Os seus gametas ainda chamam anterozoide, que é o masculino, e a oosfera, que é o feminino. Tá aí o ciclo para vocês, dá uma olhadinha, é só seguir mais ou menos aquele mesmo esquema que eu falei nas briófitas, né? Começando aqui pelo esporófito, onde nós vamos ter os soros, que dentro deles vão ter os esporos. Esses esporos, quando estiverem maduros, vão cair no solo e germinar. Germinando, dão origem ao prótalo, que vai ter a capacidade de gerar os dois gametas, gameta masculino mais ou menos aqui embaixo e o feminino aqui em cima. Na época da reprodução, geralmente em época chuvosa, gotas de água vão tampar essa região, facilitando a natação do anterozoide até a oosfera. Uma vez fecundado, desenvolve-se o embrião, desenvolvem-se as primeiras folhas e essa folha vai desenvolvendo até chegar no indivíduo adulto de novo. Não só a folha, como o caule e a raiz, o rizoma e as raízes. A coisa interessante é que esse prótalo vai sumindo ao longo do tempo, até desaparecer mesmo. A gente não enxerga nenhum vestígio dele aqui do outro lado. Seus principais grupos são filicíneas, licopodíneas e quicetíneas. Então, galera, ficamos aqui por hoje com essa primeira parte de botânica, onde nós vimos as briófitas e as pteridófitas. Espero que tenham gostado. Se achou legal, deixa um like. E se você achou legal e quer que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que você teve de entender um pouco mais sobre essa matéria, marca seus colegas, inscreve aí para não deixar de receber todas as atualizações o mais rápido possível. Bom, pessoal, depois de assistir o vídeo e ler a apostila, a gente vai para a atividade. Até porque essa parte a gente já viu no 7º ano, no ano passado. Essa semana a gente vai fazer o exercício 1. Nós vamos fazer o exercício 3, letra A, B e C. O exercício 5, letra A, B e C. E depois o exercício 9 e o 12. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula dessa semana. Qualquer dúvida é só me chamar no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até a próxima.